Vamos para mais um vídeo. Como sempre, continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando as Escrituras Sagradas, que ela traz para nós grandes ensinamentos e grandes esperanças, que é para aquele que almeja a chegar na vida eterna. Hoje eu quero falar um pouco sobre quem crer em mim, como diz a Escritura. Então, isto que a minha crença deve ser firmada na Escritura, o que diz as Escrituras Sagradas, que Jesus afirmou o que era, o que ele estava ensinando, orientando os seus discípulos. E hoje é nesta linha que eu quero caminhar, crendo na Escritura e o que ele tem falado para nós, como devemos crer, como devemos ser orientados pela Escritura. E quero ler no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 7, e verso 37 e 38, para nós começarmos a estudar e saber o que diz a Escritura para nós. Diz o seguinte, João 7, 37 e 38, diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão de seus ventres. Então, Jesus mostrou que a nossa crença teria que ser dentro do que diria a Escritura, o que ele teria afirmado, que os profetas teriam ensinado, que lá, desde o livro de Gênesis, começou os seus ensinos. E diz que ele, no grande dia da festa, que era a festa dos tabernáculos que ele estava participando, que ele se pôs em pé e clamou com grande voz, dizendo: Quem tem sede, venha a mim e beba. E ele estava falando sobre o Espírito que eles haveria de receber. Então, dentro desse contexto, nós estamos vendo que nós não podemos ter uma crença que a Escritura não nos ensine, não nos coloque a par o ensinamento perfeito que vem dela. E Jesus então disse: olha, os que crerem em mim, como diz a Escritura, esses é que de seus ventres correrão como fonte de uma água viva. O conhecimento eles alcançarão. Por quê? Eles creem como a Escritura está dizendo. Eles não mudam o que diz a Escritura. Então, dentro disto aqui, na festa do tabernáculo, que era o 7º mês, que começava aos 15 dias do 7º mês do mês judaico. Então tinha essa festa, que era a festa dos tabernáculos, ou Sucote. Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: Quem tem sede, venha a mim e beba. Por quê? O Espírito ainda não tinha descido, porque ele estava presente. E agora ele mostrava que a sua crença tinha que estar firmada dentro da Escritura. Fora dela não existia uma crença verdadeira. Quando nós ainda vamos para o livro de João, capítulo 5, e verso 38, 39 e 40, ele diz o seguinte, E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis virdes a mim, para que tendes vida. Então, Jesus agora está dizendo:
sua palavra, que era a palavra daquele que tinha enviado. E quando ele mostrou que quem quisesse crer nele, como diria a Escritura, e exclamou, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Estava falando do verbo que tinha enviado ele, que era a palavra. E ele disse: a palavra não permanece em vós, porque o Espírito, você não crê nele. Você não credes que eu sou. E ele disse: vocês examinam a Escritura, vocês creem que nela é que está a vida eterna. E mesmo você crendo na Escritura, nas Escrituras, que nela está a vida eterna, ele disse: na verdade, são elas que testificam de mim. É a Escritura que fala a meu respeito. Então, quando ele dizia isto, ele não estava crendo no verbo que eles deveriam receber, que era o Espírito. E aquele, ele disse: olha, ele não permanece em vós, porque você não crê naquele que ele enviou. Então o Espírito enviou aquele tabernáculo para que ele conhecesse. Então, dentro desse contexto, Jesus está mostrando que ele examinava a Escritura, porque eles cuidavam que nela estava a vida eterna. Ele disse: mas mesmo assim, você acreditando que a Escritura é que mostra a vida eterna, porque ele era a vida eterna, nele habitava a vida eterna, nele habitava toda a plenitude da divindade. Então, ele era a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele era a vida eterna. Então o Espírito não habitava, não permanecia em vós, ele disse, porque vocês não crêem no Espírito que me enviou. Aqui nós estamos aprendendo, estamos reconhecendo que nele habitava a vida eterna. Ele era o Verbo manifestado na carne. É o que a Bíblia nos apresenta. Ele disse, dizendo: olha, se vocês credes em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão de seus ventres. Então, ele jorra para a vida eterna. O conhecimento, o Espírito que habita em vós, é o que transporta, porque você acreditou naquilo que diz a Escritura. E ele continua dizendo as mesmas coisas, mostrando que a vida eterna só vem através da sua palavra, através dos seus ensinos. E é isto que fizeram os apóstolos do Senhor. Eles disseram até no livro de Gálatas, ele disse, mostrando, dizendo: olha, nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, quem estava edificado tinha construído a sua fé naquilo que disseram os apóstolos, os profetas. Muitas vezes, tem muitos ainda nos nossos dias que estão como os fariseus, os saduceus, examinando as Escrituras, acreditando que nela está a vida eterna. Ela é a palavra de Deus, mas a palavra não habita neles, porque eles não creem naquele que o enviou, que era o Verbo, que era o Espírito. Era disso que Jesus estava falando no grande dia da festa, que era a festa de Sucote, a festa do tabernáculo, das cabanas. Então, naquele dia, estava ele no último dia da festa. Então, ele manifestou para o povo, mostrou que a vida eterna estava em crer nele, como dizia a Escritura.
E isto é o que eles acreditavam. Mas na hora de reconhecer quem ele era, ele se afastava do conhecimento. Não reconheciam que nele estava a vida eterna. E quem nele cresce também obtinha a vida eterna. Porque o Verbo, o Espírito, eles teriam recebido, como dizia a Escritura. Como a Escritura tinha ensinado, eles estavam nesta crença e não mudava a crença deles. Então eles estavam edificados, firmados, numa rocha inabalável. E assim eles divulgavam, assim eles ensinavam. Ensinavam aquilo que as Escrituras apresentavam, sem recuar, sem deixar de lado aquilo que ela dizia. Não procuravam a modificar os textos já estabelecidos pelo Senhor. Isso é o que faziam os apóstolos do Senhor. Então, que nós possamos acreditar na palavra que disse o Senhor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio d'água viva correrão em seus ventres. Então, quando cremos assim, a palavra, o Verbo, o Espírito permanece em vós, permanece em nós, porque cremos naquilo que Ele mesmo determinou para a nossa crença. E estaremos firmes nesta palavra, acreditando cada dia mais que o que ela diz é vindo da palavra de Deus, é vindo das Escrituras. Foi uma inspiração do próprio Deus através dos escolhidos que Ele escolheu, seja lá os profetas, seja os apóstolos. O que eles ensinaram veio de Deus para nós. E é isto que nós precisamos acreditar e nos manter dentro da palavra de Deus. Se isto não acontecer, é porque a palavra não permanece em nós. Mas quando nós cremos que ela é a palavra de Deus, então tudo muda em nossa vida. E nossa credibilidade está firmado na palavra que é Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando a palavra de Deus. E nela a nossa crença não pode se afastar daquele que disse e pôs-se de pé no grande dia da festa, e disse, e exclamou, dizendo, quem crer em mim, venha a mim e beba. Vamos beber desta água, desta palavra, e vamos nos fortificar cada dia mais. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.